pessoal, Jaiane por aqui e hoje eu trouxe um caso polêmico que vai trazer repercussão para vocês aqui. Mas antes, quero deixar bem claro, o meu interesse não é causar conflito nem deixar vocês sem dormir. É basicamente para trazer o conhecimento para ajudar você a escolher um bom profissional quando você tiver com um problema. O que aconteceu? Não é fofoca. É problema dos bastidores tributários. Vou pegar a minha colinha aqui porque ninguém é de ferro nem é robô. Mas vou trazer aqui para você o número do prejuízo desse cliente. Prejuízo R$500 mil mais 50 mil de honorários sucumbenciais para pagar para o advogado do Estado. Esse é o preço que você paga quando você não escolhe um advogado especializado em direito tributário. O direito tributário é um direito que envolve todas as áreas. Para você ser um bom tributarista, você precisa entender sobre sucessões, direito de família, precisa entender sobre indenizações trabalhistas. E por que tudo isso? Porque todos esses valores, uma vez que incorporam no seu patrimônio, gera fato gerador para tributos, tá? Por isso que o advogado tributarista é importante. Então, basicamente, quando a gente atua nessa área, a gente sempre atua como um suporte para os demais advogados. E isso, gente, não é menosprezando ninguém de nenhuma área aqui. É um trabalho em cooperação, em conjunto. Várias vezes eu tenho vários parceiros de advogados que atuam na área de sucessão e me pedem consultoria para saber quais são os tributos que incidem sobre aquele processo sucessório. O mesmo ocorre, por exemplo, nos casos de pessoas que estão se divorciando, porque por vezes a Prefeitura de São Paulo, por exemplo, é uma prefeitura que costuma cobrar o ITBI quando um dos cônjuges resolve ficar com a integralidade de um imóvel e, em contrapartida, recebe aquela cota parte em um bem financeiro, como, por exemplo, verba em dinheiro depositado no banco. E a prefeitura entende que nesta transação incide ITBI. Só que para incidir o ITBI, que é um imposto cobrado sobre transações onerosas que recai sobre imóveis, isso deve ser em caráter oneroso, ou seja, deve haver uma venda para isso acontecer. É por isso que o advogado tributarista deve estar em todas as áreas, todas as esferas da sua vida. Você tem duas formas de conhecer um advogado tributarista. A primeira, vendo meu vídeo aqui, já aproveita e compartilha meu vídeo, porque dá muito trabalho fazer esse vídeo aqui para vocês, viu? E a segunda, quando a bomba estoura, quando o problema, quando o prejuízo já aconteceu. Como eu sempre digo, o Brasil não é para amadores. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo hoje, para alertar você na hora de contratar um profissional especializado. E por que isso? Porque quando você contrata um advogado que não domina a área do direito tributário, que não domina sobre todas as ilegalidades que incidem sobre o lançamento fiscal, ou seja, sobre o lançamento de uma multa por parte da autoridade tributante, o que acontece? Ele vai te defender na esfera judicial somente com base na parte processual. É como se ele entendesse o macro, mas não entendesse o micro. E aí que está o pulo do gato. O advogado tributarista, ele entende a parte processual, ele entende o macro e o micro. E aí ele vem com interpretações legais, ou seja, ele analisa quais foram os critérios que foram utilizados para o lançamento daquela multa. Ele analisa se houve excesso de poder de autuação. Ele analisa a legislação para verificar se não há ilegalidades. E no caso que eu trago para vocês, houve ilegalidades cometidas pela autoridade tributante, não foi observado o devido processo legal, houve cerceamento de defesa e ainda houve redirecionamento da multa para um prestador de serviço desse meu cliente que nada tinha a ver com o processo. O resumo da ópera foi triste, porque o advogado perdeu o processo, já transitando em julgada a decisão. E o que significa quando um processo transita em julgado? Significa que você não vai mais poder rediscutir aquela matéria, você não vai poder brigar novamente para você mostrar que houve um ato ao arrepio da lei. O arrepio da lei, ele basicamente quando um ato opera sem o devido olhar correto para aquela lei. É como se o ato, ele desrespeitasse totalmente aquela lei que foi criada justamente para salvaguardar o seu direito. A lei, ela é criada pelo Estado
sim para trazer as normas e diretrizes de como você deve operar, mas também para trazer o seu direito. E quando a gente fala review da lei, significa o quê? Que a lei não foi observada na intenção do seu legislador, que era proteger você contra o Estado. Se houve uma ilegalidade praticada pelo contribuinte, a primeira coisa que a autoridade tributante deve fazer, eu falo a autoridade tributante, mas é o fisco, ele deve te notificar. Por quê? Essa notificação vai te dar o direito do contraditório. É nesse momento que você vai falar, mas espera aí, houve uma falha nisso por conta disso, então não é devido a esse procedimento aberto contra a minha empresa. Por quê? Você está justificando, você está trazendo um fato que refuta o lançamento de uma posterior multa. E aí o fisco ele tem que te dar esse direito, porque até que não haja uma decisão, você não deve ser culpado. E quando você fala que na Constituição você tem o devido processo legal, significa que você deve respeitar direitos que são considerados como cláusula pétrea, que é o quê? O direito ao contraditório, ampla defesa. Você precisa ter, e o devido processo legal, basicamente, é o rito que deve ser seguido. Então, por exemplo, numa autuação, primeira questão, você deve ser notificado para você prestar os esclarecimentos. Você prestou seus esclarecimentos ali, e após isso, o fisco vai analisar se os seus esclarecimentos têm fundamento legal ou não. Se não tiver, que basicamente, geralmente, você sempre perde, que é o que acontece, e logo em seguida, ele faz o lançamento de uma multa, porque ele entende que você agiu em desconformidade à norma. Certo? Existe desconformidade ou inconformidade à norma? Na verdade, o fisco entende que você não agiu de acordo com a norma. Certo? Se você não se apresentou... Alguma obrigação, seja alguma obrigação acessória que estava previsto numa lei. E aí, logo em seguida, quando isso acontece, é feito um lançamento do débito. Aí ele lança o valor do tributo que ele acha que é devido e lança também uma multa por você não ter cumprido aquela obrigação. Só que o que acontece? Na nossa legislação é determinado que quando você faz uma confissão espontânea, você se regulariza antes do lançamento, perde-se o efeito daquela multa. E por que isso? Porque o intuito maior do Estado não é punição, é regulamentação, é que você esteja na conformidade. E o que aconteceu nesse caso que eu trouxe é que o meu cliente, ele teve, de certo modo, apresentou dentro do prazo legal a conformidade, a sua regularidade, as justificativas do porquê que aconteceu aquele ato que culminou no lançamento da multa. Só que antes disso, antes de ser julgado o recurso dele, já foi lançada a multa para ele. Ele não teve tempo para apresentar defesa. Não, basicamente, além disso que se operou, ele ainda teve um fator agravante maior. O formulário utilizado por ele, a autoridade tributante achou que não era o formulário correto. Porque tinha que ter um formulário específico para apresentar um recurso. Só que a gente defende que o que vale não é a forma, é o mérito em si. E isso também foi um agravante no caso desse meu cliente. E aí o que aconteceu? Ele contratou um advogado que não é da área, que não entende essas pequenas peculiaridades da norma e simplesmente defendeu, mas sem se aprofundar no porquê que aquele auto de infração ele era indevido. Por quê? Ele desrespeitou um princípio basilar que está previsto na nossa Constituição, que é o direito do contraditório ampla defesa e o devido processo legal. E além disso, ele não trouxe na peça quais são os fundamentos do porquê que a conduta dele não estava contrária à lei. Você precisa mostrar. Se você simplesmente joga os fatos e você traz os fundamentos jurídicos, que é a parte da petição, que vai trazer o porquê que você tem aquele direito, você não faz uma correlação com isso, que é o que um bom advogado deve saber, não só os tributaristas, mas você fazer uma correlação fatos, fundamentos jurídicos, do porquê que os seus fatos tem de justificativa na norma para o seu direito valer. O que ele não se saiu bem foi como ele ia fazer essa justificativa, a defesa dele, do porquê que o auto de infração ele era ilegal. Você precisa entender como é que o fisco pensa, como é que, além disso, como que funciona o modus operandi de uma fiscalização. Segundo ponto, qual é o procedimento legal, o que está previsto na lei.
Porque quando eu sei o que está previsto na lei como forma de proteção para o meu cliente, eu analiso se o auto de infração respeitou a norma. Porque se ele não respeita a norma, não tem, o auto de infração deve ser considerado nulo. Bom, pessoal, é isso. Deixo aqui mais uma dos bastidores do direito tributário. Como eu sempre falo, o Brasil não é para amadores. Se vocês acham que ficou faltando alguma pergunta que a moça do marketing não fez aqui, eu peço por gentileza que vocês já deixem aqui no comentário e tragam aí sugestões de temas que vocês acham que sejam importantes para vocês aí. E vai ser um prazer trazer conteúdos relevantes aqui para vocês. Um beijo para todos vocês. Não, mas antes, já curta aí o meu vídeo, porque vai ser muito importante para mim. É isso, pessoal. Tchau, tchau.